De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Carlos José Cavalcante. Coordenador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. O Marco, esse movimento que já é reconhecido em todo o estado, convocou os candidatos ao governo para se posicionarem diante de uma pauta do próprio Marco. O que foi exatamente esse movimento, coordenador? Nós resolvemos fazer uma agenda propositiva de prevenção da corrupção, uma vez que a gente tem avançado bastante na questão do combate à corrupção, com essas operações especiais que são noticiadas todo dia. Mas é preciso que a gente faça alguma coisa para evitar que a corrupção aconteça. Então, o que é que nós pensamos? Inclusive, nós fizemos uma parceria com a OAB e com a Marne para fazer isso em conjunto. E nós convidamos todos os 8 candidatos a assinarem um termo de compromisso com a gente em relação a 10 medidas simples, mas que podem ser muito eficazes na questão da prevenção da corrupção. São 10 medidas que nós pedimos para que o eleito deles, são 8 candidatos, o que foi eleito adote essas medidas, uma vez que em adotando essas medidas, o ambiente para a corrupção no governo do estado ficará muito mais difícil de ocorrer. Então é melhor a gente prevenir, como diz o ditado, do que depois remediar e ficar lutando, tentando recuperar o desvio, que a experiência e as estatísticas que a gente tem dos tribunais de contas mostram que o percentual do dinheiro desviado que é recuperado é muito baixo. Então é muito mais eficaz que a gente consiga prevenir. E então, eu posso até citar algumas dessas medidas. Claro, quais são essas medidas, Essas medidas, por exemplo, a gente pensa, a Controladoria Geral do Estado, a gente propõe a criação de um núcleo de prevenção da corrupção dentro da Controladoria, porque com isso a gente terá muito mais efetividade, porque hoje a Controladoria ela já faz o controle interno, mas a gente quer, além da controle interno, a gente quer nos moldes da CGU, da Controladoria Geral da União, que atua em 4 áreas, inclusive uma delas de prevenção da corrupção, é que o próprio controle do Estado do Rio Grande do Norte tem esse núcleo, porque se antecipa a determinadas iniciativas de algumas pessoas que estão ali querendo criar um clima propício a negócios que não são de interesse público, né? Não são interesses republicanos. Essa é uma. Outra questão é do pregão eletrônico. O pregão eletrônico... Que já é realizado pelo Estado, né, coordenador? Mas a gente quer disseminar o uso do pregão eletrônico exclusivamente para todas as compras e serviços que couberem, porque existem outras modalidades de licitação, e o pregão eletrônico, pela legislação, ele se aplica a determinadas situações. Então, a gente quer evitar a carta-convite, quer evitar o pregão presencial, quer dizer, instrumentos licitatórios que são muito mais frágeis, que criam um ambiente propício àqueles conchavos que nós todos conhecemos, e nós que estamos já nesse meio há tanto tempo, a gente sabe muito bem. Então, essa é uma forma. Outra medida que a gente reputa assim, muito importante é que a gente tenha criado também que no portal da transparência a gente abre um link. Lembra da Operação Candeeiro lá do IDEMA? Sim, sim. Aquilo foi o quê? Um descontrole que havia dentro do IDEMA. Então isso proporcionou a que muitos pudessem desviar aquele montante de recursos. Que eram recursos próprios do IDEMA. Do IDEMA. Mas acontece que esses recursos do IDEMA são recursos que são públicos. Na verdade, são arrecadados através de licenciamento e tal. Então, o que é que nós propomos? Que fosse criado um link próprio dentro do portal da transparência do governo do Estado, para que todos os licenciamentos ambiental fossem colocados lá, quem foi que solicitou, quem foi que examinou, com matrícula de servidores, para você criar uma possibilidade de fiscalizar tudo que vai acontecer. Evitar que o que aconteceu antes que foi, você não tinha controle nenhum, se desviou dinheiro de toda forma. Agora, se houver qualquer licenciamento que for concedido, que tiver uma medida, por exemplo, reparadora de um dano ambiental, que alguém tem que ser responsável, ela fica lá registrada. E com a matrícula dos servidores que fizeram aquele ato, até para os próprios servidores se sentirem fiscalizados pela sociedade, porque a sociedade é o grande fiscal. Coordenador, e todos assinaram, e como é que o Marco vai fazer essa cobrança do documento que foi assinado? O que nós pretendemos fazer é que as medidas, algumas delas podem demandar alguns meses, outras são imediatas. Por exemplo, essa questão do pregão é imediata, porque já existe
instrumentos dentro do próprio Estado para fazer pregão eletrônico e não para fazer pregão presencial. Então, a gente quer que dissemine esse uso. A questão do núcleo de prevenção, por exemplo, a gente vai precisar de uma estrutura melhor na controladoria. Essa que vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas outras medidas, como a que eu falei do portal da transparência, que tem uma outra também a respeito do portal, é a gente aprimorar o portal no mesmo modo que o governo federal tem feito, a CGU tem feito. A cada ano a gente vem aprimorando o portal da transparência do governo federal com muito mais informação, porque o portal é uma ferramenta tão útil que eu vou dar só um exemplo. Sim. O caso da Assembleia Legislativa. Lembra do caso da Assembleia Legislativa? Tudo que aconteceu depois foi fruto do portal da transparência na Assembleia Legislativa. Passamos anos lutando para que houvesse um portal que fosse da transparência e não um portal da opacidade, onde ninguém via nada. Então, na hora que a gente conseguiu essas informações no portal, veio a Operação Dama de Espadas, veio a recente Canastra Real, veio uma série de envolvimentos, se tomou conhecimento que tinha 3.000 funcionários na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que havia 88% de comissionados, quando a regra é funcionários efetivos. Inclusive, uma das medidas que a gente está pedindo é que diminua drasticamente a questão da contratação de pessoas terceirizadas, comissionadas e cargos temporários. O que se quer é profissionalizar a administração pública. A gente precisa ter uma administração pública profissionalizada. E uma das formas de se fazer isso é fazendo através de concurso público, que é o ingresso, é o que diz a Constituição. A Constituição diz que os cargos do serviço público, eles são as pessoas que entram no serviço público entram mediante concurso público de provas e títulos. A excepcionalidade é cargos em comissão. O que a gente tem visto, muitos casos, não é o caso nem do governo do Estado atualmente, nós temos até um número pequeno de comissionados, mas há a possibilidade de terceirização e outras possibilidades que a gente está querendo frear para evitar que isso aconteça. Outra coisa que a gente também pede é que não sejam indicados para os cargos de função de confiança, né, e cargos em comissão, pessoas que estejam na lei da ficha limpa. Ou seja, nós estamos tentando fazer com que a administração seja de todo lado, né? Coordenador, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria falar também sobre um outro trabalho do Marco, que é Todos Unidos contra a Corrupção, que aí é focando na eleição, mais observando a questão do Congresso Nacional. Como é que o Marco vai fazer esse trabalho aqui no Estado? Nós fomos convidados pela Transparência Internacional e também foi uma parceria que fizemos com a Marne, a Amperne e também o Ministério Público Federal. Nós nos juntamos e fizemos 2 eventos ontem de lançamento da campanha aqui no Rio Grande do Norte. O objetivo é o quê? Hoje, inclusive, existe 415 mil, foi lançado há poucos dias. Hoje já tem adesão de 415 mil pessoas que aderiram à campanha Unidos contra a Corrupção. Nessa campanha, o que é que a gente pretende? A gente pretende fazer com que os candidatos que cheguem no Congresso, eles se comprometam com uma pauta de 70 medidas. Não se lembra daquelas 10 medidas que foram aprovadas? 70. São 70, até porque essas 70 medidas foram construídas durante um ano, mais de um ano, por 200 autoridades, mais de 300 instituições que trabalharam isso aí para chegar a uma proposta de que a gente tem uma pauta para os congressistas utilizarem e terem medidas eficazes de prevenção e combate à corrupção daqui por diante. Coordenador Carlos José Cavalcante, coordenador do Marco, muito obrigada, alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, e contamos com todos unidos contra a corrupção. Vamos lá. A gente vai ficando por aqui em mais uma edição do nosso Band Cidade. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E lembre-se, todas as informações da política você encontra lá no politicaemfoco.com. A você, uma ótima noite. Até amanhã, 18h50, aqui na tela da Band.